Boa noite. O meu grupo está representado por mim, Gleiciane, Matheus Vilela, Kevley e Luiz Eduardo. E o tema do trabalho foi o artigo falando sobre faixa de domínio e sua relação com a redução de vibrações produzidas por trens de superfície em áreas urbanas. A ocorrência de problemas de vibração é um exemplo de fator da degradação da qualidade ambiental urbana. A implantação de grandes vias de transporte, como trens de superfície e metrôs subterrâneos, seja ele de passageiro ou carga, são fontes de vibração em meio urbano. Os trens de superfície, em específico, representam forte potencial de vibração, onde cargas móveis de expressiva intensidade atuam em conjunto com irregularidades das vias na produção de forças dinâmicas, tendo como resultado uma geração de ondas que são transmitidas das vias de circulação através dos solos adjacentes até as fundações das edificações. Essas movimentações dos solos das fundações podem ocasionar o agravo de patologias já existentes ou gerar danos, como fissuras, trincas, nas edificações, de ordem funcional ou estrutural. No Brasil, a utilização de uma faixa de 30 metros ao longo da ferrovia, que é denominada a faixa de domínio, foi motivada pela necessidade de segurança e também para evitar que a administração pública necessitasse incorporar a área ao patrimônio público para ampliação futura da ferrovia, tenha de desapropriá-la com maiores custos e dificuldade de investimento na posse. Foi diante deste problema que foi então realizado um diagnóstico das condições da ocupação urbana e dos efeitos da vibração produzida pela passagem de trens de superfície em edificações, em torno de uma via férrea típica ao cenário nacional, mediante medições, as características de atenuações de vibrações induzidas com relação à distância da ferrovia foram avaliadas. Bom, pessoal, meu nome é Matheus, né, e dando continuidade ao trabalho após a Gleice falar do histórico e da introdução, né, do nosso trabalho, que é sobre a faixa de domínio das vibrações causadas por ferrovias. Eu vou falar um pouco da caracterização e avaliação da vibração produzida por trens. O problema da vibração, em geral, ele possui 3 elementos. E esses 3 elementos são a fonte, o trajeto e o receptor. Para compreender, né, como cada um desses 3 elementos influencia na vibração, é crucial, é essencial o prognóstico e a mitigação do problema de vibração produzida pelo tráfego em meio urbano. Bom, para a gente falar sobre a fonte, ela é o estudo, né, da vibração produzida por trens, do conjugado trem-trilho. Segundo Rives, de 1977, o trilho fundamentado da via é o elemento ativo da estrutura ferroviária e está submetido a diversas ações dinâmicas. A movimentação dos veículos gera o desenvolvimento de ações dinâmicas verticais, que são propagadas pelo solo em formas de ondas. Ou seja, a fonte da vibração é função da variação da carga do veículo ferroviário com o tempo. A intensidade dessas vibrações também depende da quantidade e da qualidade, né, das superfícies que o trem está passando, né, ou seja, do seu rolamento. Os fatores que podem influenciar na magnitude da vibração produzida pelo conjugado trem-trilho são o tipo de veículo, a massa total e a velocidade de tráfego. Bom, para a gente falar sobre o trajeto, a gente tem que se especificar nessa questão de que a vibração chega até a edificação através das propriedades do solo. Se for um solo menos resistivo, né, a vibração vai chegar com maior intensidade. Se for um solo mais resistivo,
com certeza a vibração chegará com menor intensidade. É causada, né, pela distribuição da energia de vibração sobre a crescente área da superfície da frente da onda. Esse tipo de processo, né, essa atenuação é conhecida como amortecimento geométrico ou amortecimento externo. Enquanto o amortecimento geométrico ocorre devido à diminuição da densidade energética com a distância da fonte, o amortecimento interno, ou amortecimento do material, acontece da dissipação de energia pelo movimento das partículas. O amortecimento do material, né, ele é causado pelo tipo de solo, pela umidade do solo, composição mineralógica e também o clima. Dando continuidade, né, o receptor é a vibração induzida que pode ser transmitida às estruturas de edificações, principalmente painéis como lajes e paredes de alvenaria e componentes secundários como revestimento, vidros de janelas e outros. O problema da vibração em edificações é que, havendo coincidência ou proximidade entre as frequências de excitação com as frequências de vibração dos componentes construtivos, ou seja, a vibração específica, pode ocorrer amplificação, ou seja, se essas duas frequências se igualarem, né, ela se torna ainda maior através da amplificação dela. Para falar um pouquinho, né, sobre os métodos de avaliação da vibração em edificações, a gente pode falar que na maior parte das recomendações a respeito do controle da vibração, considera-se na avaliação de danos estruturais, a frequência de vibração. Em conjunto com isso, são frequentemente utilizados critérios de danos expressos em faixas de amplitude de respostas, em termos de velocidade de pico. Usualmente, 3 direções, né, que a gente utiliza como base: a vertical, a longitudinal e a transversal, em relação à posição da fonte. Então, para a gente continuar, né, não pode esquecer de falar sobre as normas aplicadas, né, no Brasil para o controle da vibração em edificações causadas, né, através das ferrovias, das malhas ferroviárias. E a norma principal é a 9.653, que ela foi estabelecida em 1986, que estabelece como limite para o controle de vibração produzida por explosivos em edificações o valor limite de 15 milímetros por segundo de PPV máxima, para a resultante das 3 direções que eu falei anteriormente, né? A vertical, longitudinal e a transversal. Não se considera faixas de frequência, o que pode ser uma limitação, já que, como citado, determinadas faixas de frequência são danosas às estruturas, podendo causar o fenômeno que chamamos de ressonância. Cabe observar que na NBR 9.653 não estabelece correlações às diferentes características dos elementos envolvidos, que é o caminho seguido pela maior parte das normas internacionais. A exemplo da DIN 4150-3 de 99 e a ISO 4866 de 1990. Fatores relativos ao seu receptor da edificação, como o tipo e a condição, né, que podemos considerar o estado de conservação, o estado de degradação, idade, tipo do solo, clima, são considerados na avaliação dos eventos possíveis causados pela vibração. Para vibrações, né, de curta duração, ou seja, que vai se perdurar por pouco tempo, a DIN 4150-3 de 1999 estabelece limite máximo para o valor de pico das 3 componentes de velocidade entre 3 e 50 milímetros por segundo, conforme a tipologia de edifícios e frequências predominantes. As frequências são consideradas em 3 intervalos: valores menores que 10 Hz, valores entre 10 e 50 Hz e valores entre 50 e 100 Hz. Ela prevê que frequências acima de 100 Hz, os valores indicados na coluna de 50 a 100 podem ser usados como referência. Os valores apresentados, tanto nas fundações em plano horizontal quanto em pavimentos superiores da edificação,
Segundo a DIN 4150-3 de 1999, os valores abaixo dos limites especificados não são danosos às estruturas civis. Chama-se a atenção pelo fato de que, mesmo que os valores limites aceitáveis sejam cumpridos, se danos que reduzem a funcionalidade do edifício ocorrem, é de supor-se não necessariamente induzirá a danos, mas sendo eles significativamente excedidos, investigações são necessárias. O sistema ferroviário escolhido é um que atende à população da região metropolitana de João Pessoa. A malha ferroviária da região foi inaugurada em 1881. Possui uma extensão total de 30 quilômetros. São 10 estações e atende aos municípios de Santa Rita, Baiux, João Pessoa e Cabedelo. Lá em Cabedelo e João Pessoa foi observado um processo de fissuração em elementos estruturais e de vedação em edificações nas margens da ferrovia. Suspeita-se que o tráfego de trens possa ser o causador dessas patologias encontradas no local. Para a escolha dessa ferrovia foram considerados os seguintes critérios: facilidade logística para a realização dos testes, a inserção urbana, a ferrovia possuir características comuns ao do cenário nacional, variações de tipos em circulação e de cargas transportadas, sendo de trem de passageiro e de carga. Procurou-se identificar a distância entre as edificações e a ferrovia, o tipo de edificação afetada, se comercial ou residencial, padrão construtivo, número de pavimentos, tipos de fundação e a caracterizar as fissuras, como espessura, profundidade, extensão, localização, de modo a caracterizar a fonte da vibração. Foram levantadas a quantidade de estações em operação, extensão total e parcial entre as estações, e sequência de distribuição dessas estações ao longo da ferrovia. Foi realizado o levantamento da frequência dos trens de passageiro e de carga, como fluxo de tráfego, número de viagens por dia e também o número de passageiros por viagem e peso por viagem para trens de carga. A velocidade de operação foi monitorada. Também foi realizado levantamento topográfico de planimetria e altimetria, visando identificar eventuais irregularidades nos trilhos e a existência de falhas nos elementos construtivos da ferrovia. A fim de caracterizar o solo local, foi realizado um ensaio SPT in situ. Também foi realizado uma comparação entre os tipos de estratificação dos solos próximos e mais afastados da ferrovia, observando-se serem semelhantes com camada superficial arenosa, variando de fofa a mediana compacta. Assim que é feita a definição dos parâmetros pré-medição, inicia-se a etapa seguindo padrões definidos por normas internacionais vigentes, as quais são a DIN 4150-3 de 99 e a ISO 4866 de 1990. A medição é realizada por equipamentos denominados acelerômetros, de alta sensibilidade, que tem por finalidade expressar os valores das vibrações no solo e nas construções vizinhas. Mas eles capturam pulsos elétricos e assim retomam valores em volts. Assim, precisa de fazer o uso de um software para sintetização desses dados, sintetização e conversão desses dados. Aliado ao medidor de vibrações, precisa de ser usado também um filtro digital, do tipo passa-faixa, que chama, onde no caso foi utilizado o Butterworth Filter. O filtro tem como função separar faixas de frequência, para refinar e referenciar apenas a qual deve ser enfatizada. Na situação em estudo, escolha uma faixa principal, onde os extremos são os limites de 10 a 150
Hz. Logo que é feita essa medição, deve ainda haver uma correção seguindo o método de baseline parabólica. A correção é imprescindível devido à alta sensibilidade do acelerômetro, que pode capturar a vibração dispersa no ambiente, denominada drifts, as quais são prejudiciais aos resultados buscados. Assim que ocorre o filtro, a gente obtém os valores de aceleração expressa em milímetros por segundo ao quadrado, que é a aceleração. Aí, a partir disso, a gente deriva os valores de velocidade, em milímetros por segundo. E, consequentemente, a gente define os valores máximos, que a gente chama de PPV máximo ou máxima velocidade de propagação de partícula. Pegando esses valores, a gente faz uma comparação com os que são definidos pela norma, 4150, seguindo uma faixa de frequência coerente com a situação. Se na situação a gente tem edifícios industriais, residenciais, comerciais, dessa forma a gente observa a relação da distância da medição com o valor admissível, sendo tal distância a que irá definir um valor mínimo para a faixa de domínio segura. Bom, pessoal, falando um pouco agora de resultados e levantando alguns pontos aqui para discussões. Foi realizada a inspeção visual no local, tá? Foi no trecho aí de 500 metros ao longo da ferrovia, né? E dentro desse trecho foi realizada uma inspeção até 150 metros de largura, né? Levando a ferrovia como referência. E foi observado que as edificações, tanto as comerciais quanto as residenciais, elas apresentavam aí um processo de fissuração, seja na sua parte estrutural ou na sua parte de vedação. Aí um ponto de observação aí as edificações residenciais são muito mais predominantes, né, do que as edificações comerciais. Bom, após essas vistorias, né, foi possível levantar alguns dados, né, e chegar a um tipo de caracterização, né. Foi observado que as edificações até 25 metros, né, 68% das amostras apresentavam o processo de fissuração. Com distância de 25 metros até 80, né, que é um segundo limite que foi analisado, somente 27% dessas edificações vistoriadas apresentavam, né, incidência de fissuras. Qual que é o ponto? Né? O fato da incidência dessas fissuras nessas edificações mais próximas das ferrovias, né, começou a gerar a hipótese de que a vibração que é produzida pelo trem que trafega ali na ferrovia propriamente dita estaria, né, causando essa fissuração, né, por conta da vibração que é feita ali quando a composição passa. Bom, essas medições foram efetuadas também no sentido contrário, né, da primeira análise, e também em horários diferentes, horários variados, né, levando em consideração aí a quantidade, como por exemplo no trem de passageiros, né, o número de pessoas ali presente, que varia ali no peso desse trem de passageiro. Falando um pouco agora do trem de carga, né, por questões de segurança, esses trens de carga no local eles circulavam mais por volta da noite, né, devido ao fato da linha ser uma linha singela e tinham horários incertos, né, não é igual o trem de passageiro que tinha os horários ali, entre aspas, cativos, né, um horário de grade, por assim dizer, para estar circulando. O trem de carga ele tinha horários incertos e tinha sua frequência maior aí na parte da noite, por questão de segurança, linha singela, enfim. Né? Devido a esses fatos aí da circulação do trem de carga no local, apresentou aí para a gente nas medições uma certa dificuldade de estar mensurando, né? Quais foram os obstáculos aí para estar fazendo esses estudos aí em tais horários do trem de carga, né? Não tendo ali em mãos o horário que ele circularia, que passaria pelo local, enfim. Foi questões aí devido a problemas de logística,
né, em manter os equipamentos aí funcionando o tempo inteiro, naquele estado de espera, né, até a composição de carga passar, e problemas relacionados à questão de segurança, né? Nós temos locais aí nas ferrovias, não só nesse local aqui que nós estamos comentando do artigo, do trabalho, mas aqui mesmo, né, em Belo Horizonte, por exemplo, tem locais da ferrovia que fica muito isolado, né, da, das edificações. Você fala, poxa, mas Kevin, são 30 metros, cara. Cara, 30 metros é muita coisa. Então você está numa ferrovia aí, né, no escuro, à noite, sem iluminação, só você e a infraestrutura ali, cara, é muito perigoso, né? 30 metros, o que eu quero dizer é que 30 metros para análise de vibrações aí, né, que causam as fissuras nas edificações é pouco, mas você estando lá, né, presencial, sozinho, cara, é diferente, tá? É diferente. Então realmente tem um problema de segurança aí. Qual que é o objetivo, né, dessas simulações aí no trem de carga, né, que foi o que optou-se a fazer para chegar em alguns dados ali. Foram simulações de valores, né, de diferentes configurações ali para trem de carga, porque assim como no trem de passageiro, o trem de carga tem diferentes composições ali, né? Nós temos trens que circulam aí com X números de locomotivas para tração, X números de vagões, e tem outro ponto também para saber se essa composição que está rodando de carga são vagões aí unitários. O que eu quero dizer com vagões unitários, né? Se são vagões de todos do mesmo modelo, o mesmo tipo, né? Com a mesma tara, com a mesma capacidade de carga, seja ele circulando aí no caso, né, carregado ou circulando vazio aí. Então, assim, isso tudo conta, tá? Porque de acordo com o modelo de vagão que está naquela composição presente, tem uma velocidade máxima para essa composição. Então, tudo ali implica, né? O número de locomotivas que está tracionando, o número de vagões, se são vagões de diferentes modelos ou se é tudo do mesmo modelo, tudo irá implicar na velocidade que essa composição vai circular, porque tem um limite, né? Uma segurança, né? Tem outro ponto que também que não podemos deixar de citar, né, que é a questão da infraestrutura. Será que a infraestrutura, será que a via permanente ela está apta para essa composição circular na sua eficiência máxima, na velocidade que pode circular? Então, assim, tem várias coisas, né, que devem ser, vários parâmetros que devem ser cruzados aí para a gente chegar num cenário ideal ali para aquela composição. Bom, concluindo aí, a gente verificou o quê? Né? Nesse caso aqui, né, do artigo, que o valor de massa dos veículos, né, que passavam lá, ou seja, com as pequenas composições, era de cerca de 473 toneladas e a velocidade aí, desses trens de cargas que circulava pelo local era de 20 quilômetros por hora. Bom, a ferrovia, o que concluiu-se aqui, né, que vai ser o próximo ponto que será citado aí pelo nosso colega de trabalho, Luiz, que teria que reduzir aí esses níveis de vibração, né, para diminuir esse processo de fissuração nas edificações em torno ali da ferrovia. Porém, pessoal, aqui a gente está olhando só para a ferrovia, tá? Eu acho que é importante ter alguns pontos de estudo também fora aqui do assunto, né? Pensar um pouco fora da caixa. O que eu quero dizer com isso? Aqui a gente está olhando muito para a ferrovia e não está olhando tanto para a edificação. Nós só estamos olhando o que a ferrovia está causando na edificação, né? Só que a gente tem que perguntar, levantar alguns pontos aqui de discussão, né, que não estão contemplados aqui nesse artigo, que é a questão de o que veio primeiro, a cidade, né, a civilização ali ou a ferrovia? Quando foi construído ali a edificação, levou-se em conta no cálculo, né? Nós como engenheiros temos que envolver todos esses parâmetros. Levou-se em conta no cálculo, cara, aqui tem uma ferrovia ali perto? Ou não levou em consideração no cálculo e fez uma fundação rasa ali, tipo Radier, cara. Então, assim, é muito interessante o artigo, tá? Porém, a gente tem que
tem que levantar aí mais alguns pontos aí de discussões, né, para a gente abranger aqui o cenário como um todo e ter uma visão mais geral, né, uma visão mais macro aqui da situação. Beleza? Após todas as mensurações feitas, a gente realiza uma comparação física das fissurações encontradas nas construções vizinhas e levanta-se a variação média do quão as edificações foram afetadas, à medida que a gente afasta da via férrea. As construções próximas, no caso de João Pessoa, foram visivelmente mais afetadas, devendo ressaltar que as condições físicas e ambientais eram semelhantes, tanto para as próximas à via quanto as mais afastadas, não causando peso diferente a serem avaliados. Consequentemente, não há uma diferenciação num peso para análise, onde as condições de chuva, temperatura, solo e padrão construtivo não desencadeiam uma diferenciação na região. Então, a suposição mais plausível para explicar a variação da fissuração de acordo com a distância das construções em relação à via é de que a vibração ocasionada pelo tráfego superficial desses trens tem papel principal na ocorrência dessas patologias. E para que haja essa afirmação, é realizada medida em vários pontos em dadas distâncias. Assim, a gente tem que perceber o seguinte: os trens de passageiros, eles seguem os padrões definidos pela norma vigente, de tal modo que consiga haver uma dissipação suficiente dessa vibração vinda desse composto trem-trilho e não ocasiona nenhum dano ou comprometimento da estrutura vizinha à linha férrea. Enquanto, através dos dados que a operadora regional da via fornece, os trens de carga ultrapassam esses valores normativos. Embora o tráfego seja misto de trem de carga e passageiro, e acaba limitando o tráfego de carga apenas no período noturno, ele não consegue evitar o estresse causado pelo mesmo na construção vizinha, como pode notar os resultados obtidos, que explica toda essa fissuração que ocorre.